Olá, muito bom dia! Estamos começando o nosso programa Tarobá Rural deste domingo, dia 21 de maio. Portanto, pegue seu cafezinho, se acomode na poltrona, porque hoje você vai ver uma matéria sobre plantas de cobertura, a importância delas no campo. E como hoje é domingo, eu vou te ensinar uma receita bem fácil para a sobremesa do almoço. Tudo isso e muito mais você vê agora comigo aqui no Tarobá Rural. A cultura de plantas de cobertura. Qual é a utilidade delas e os benefícios para o solo? Um assunto importante para o produtor rural que nós fomos buscar junto a um especialista. Culturas de cobertura são plantas cultivadas com a finalidade de criar uma camada de proteção no solo e melhorar a infiltração de água. Essa camada sobre o solo ajuda a caracterizar o plantio direto, fazendo com que tenhamos uma umidade e menos erosão na nossa propriedade. Algumas espécies de plantas de cobertura, como o milheto e as braquiárias, possuem a capacidade de reciclar nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, que serão cultivadas em sucessão, e no caso da maioria das leguminosas, como fixadores do nitrogênio atmosférico. Estas características das plantas de cobertura podem contribuir para reduzir custos de produção, especialmente com fertilizantes químicos, que além de impactarem o custo de produção das culturas cultivadas para a produção do grão, fibras e energia, tratam-se de recursos naturais não renováveis. As plantas de cobertura, quando adequadamente utilizadas, se constituem estratégia para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Além do mais, são essenciais para incrementos da matéria orgânica do solo, que é essencial na dinâmica desses atributos que compõem a fertilidade do solo. A braquiária rusiciensis é uma excelente opção para plantas de cobertura nas regiões quentes do Paraná. O cultivo de espécies de plantas de cobertura pode ser feito utilizando-se uma única espécie, duas ou mais espécies semeadas ao mesmo tempo na mesma área. A semeadura simultânea de mais de uma espécie sob o ponto de vista de melhoria de biodiversidade no sistema é inquestionável. No entanto, tudo irá depender do propósito que se tem com o cultivo da planta de cobertura e das espécies consorciadas. É fato que o uso de plantas de cobertura tem uma certa restrição de boa parte do setor produtivo, já que não resulta em retorno financeiro direto e imediato. No entanto, os reflexos entraves dos sistemas de produções atuais, baseados em sucessão de cultivos, indicam de forma clara o papel dessas espécies na diversificação e viabilidade dos sistemas de produção. Bom, plantas de cobertura são algumas espécies que, quando utilizadas no sistema de produção, elas não geram renda imediata, mas são investimentos que o produtor faz no médio e longo prazo para se ter melhoria de qualidade de solo, tanto física, química e biológica, para se ter uma adequada conservação do solo e da água. Então isso é uma finalidade muito grande das plantas de cobertura, entregar essa capacidade de infiltração e retenção de água, reduzindo a erosão, o que é muito importante para os sistemas de produção. Uma outra finalidade muito grande das plantas de cobertura é a capacidade que elas têm em suprimir algumas plantas daninhas. Então isso contribui também para reduzir a pressão de controle, né, e os custos com herbicidas. E algumas espécies de plantas de cobertura também podem ser posicionadas no sistema de produção para entregar alguns benefícios fitossanitários. Um exemplo que a gente pode dar é a crotalária, são as crotalárias, que são espécies de cobertura bastante importante, que têm a capacidade de reduzir a pressão, a infestação de fitonematóides. Então, isso são as plantas de cobertura. Nós temos várias espécies adaptadas aqui para o estado do Paraná que podem ser utilizadas como plantas de cobertura. Quais são esses tipos de plantas? Nós temos um rol muito grande. Nós temos plantas de cobertura muito adaptadas à região fria do Paraná, por exemplo, que são muito utilizadas no inverno, como a aveia preta, aveia branca, centeio, triticale. Nós temos algumas leguminosas adaptadas ao inverno, como por exemplo as ervilhacas, a ervilhaca peluda, a ervilhaca lisa. E nós temos um rol grande também de espécies adaptadas a clima mais quente. E aí a gente pode dar o destaque para as braquiárias. Nós temos várias braquiárias, mas a mais utilizada é a braquiária rusiciensis, por ser fácil de implantar, fácil manejar, fácil de dessecar. Nós temos também os milhetos, nabo forrageiro, ou seja, nós temos várias opções que podem ser utilizadas tanto em cultivo solteiro
quanto em cultivo consorciado, que hoje nós chamamos de mix de plantas de cobertura. E quais os cuidados que se deve ter na implantação e manejo dessas culturas? Bom, são culturas que nós temos que adotá-las como qualquer cultura comercial. Nós temos que ter o cuidado, né, de adquirir sementes de boa qualidade, colocar a quantidade de sementes adequada, posicionar essas plantas de cobertura nas épocas que elas têm adaptação, que elas tenham adaptação e consigam ter um crescimento vegetativo vigoroso. Além, é claro, de ter sempre o cuidado, né, de não posicionar uma planta de cobertura que pode ser hospedeira de alguma doença que seja problema em algumas culturas comerciais. Mas um ponto muito importante dentro dessa tua pergunta é exatamente as oportunidades que nós temos dentro dos sistemas de produção de inserir as plantas de cobertura. Uma vez que elas não entregam uma rentabilidade econômica no curto prazo, né, elas são utilizadas para a produção de biomassa, tanto de raízes quanto de parte aérea, melhorando aí a qualidade do solo, a conservação do solo, mas o produtor ele tem que ter aquela renda no curto prazo também. Um outro exemplo muito importante, aqui no Paraná nós temos aí o sistema soja-trigo, também muito importante nas regiões mais frias, sobretudo. Geralmente a soja é colhida ali em setembro, início de março, e por vezes o trigo é plantado lá no final de maio, junho, né, até final de junho, né, nas regiões mais frias, até início de julho. Isso cria uma janela, né, que nós chamamos de janela outonal. Então, nessa janela outonal, aí existe a oportunidade de inserir uma planta de cobertura. Só que ela tem que ser uma planta de cobertura de crescimento rápido, porque a janela é estreita. E essa é a importante dica para o produtor rural, né? A importância de ter na sua propriedade as plantas de cobertura, né? Sem dúvida, utilizá-las, né, como uma ferramenta para melhorar o sistema de produção, como um investimento. E aí o produtor precisa analisar essas condições que cada propriedade tem de quando e como inserir essas plantas da melhor forma possível para se ter os benefícios que elas podem entregar. Balbinotti, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por estar contribuindo tanto a Embrapa Soja com a vida do produtor rural. Obrigado, ficamos à disposição. A gente vem lá de baixo. O que o meu pai e minha mãe me ensinou foi trabalhar. Eu não vivo sem o campo. E do mesmo jeito que meu avô ensinou meu pai e meu pai me ensinou, eu quero estar passando esse conhecimento, esse amor para meus filhos, né? No tempo quando eles começaram era muito pouca tecnologia. E hoje a tecnologia aqui está muito avançada. Nós sentia em nós mesmo que nós podíamos progredir mais. Deu para dar um estudo para a família da gente. O Cicobi deu esse poder para nós. A amizade que a gente tem com o cooperativismo, que a gente tem com eles é muito grande. Adquirindo aquela semente que a gente semeou antigamente, hoje nós estamos colhendo fruto. O agro para mim é tudo e com o Cicobi é ainda mais. É mais saúde, mais alegria. Mais produtividade, mais amizade, mais cooperativismo. Mais que uma escolha financeira, seu parceiro no agronegócio. Cicobi. Daqui a pouquinho você vai ver a expansão da suinocultura na região de Cascavel. Não saia daí porque eu volto já já.